Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Lição 65 do livro Caminho, Verdade e Vida, pedir. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer, nos templos, o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação, no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Interessante que o texto de ontem, e pelo que eu estou vendo até o texto de amanhã, vai estar falando sobre o mesmo assunto, sobre como pedir. E a gente estava até falando que uma das preocupações a partir de agora vai ser assim: Pai querido, me ensina também a pedir. Porque a gente deve começar a se concentrar nos valores do espírito. Antes de pedir qualquer coisa material, eu quero pedir para que eu possa estar me curando das doenças do espírito. Opa, peraí, que doenças são as doenças do espírito? Não são as doenças físicas, são as doenças morais. É claro que as doenças morais se comunicam também ao corpo físico, se transformando em doenças físicas. Mas o problema todo está onde? Está no espírito, está em nós. Nós somos espíritos. E ele vem falar para a gente que o tempo todo aparecem pessoas pedindo, né? A gente lembra que a oração ela tem esse objetivo de louvar, de agradecer e de pedir. São as três características da oração. Só que os pedidos, principalmente quando você está passando situações difíceis, sob o ponto de vista da prova, a gente vai aprendendo, enquanto espíritas, que não importa o que a gente passa, o que importa é como a gente vai passar. Então a gente pede assim, que eu passe, obrigado por estar sendo testado, e me dê dignidade, pelo menos, para que eu possa passar pela prova da melhor maneira possível. Mas quando a prova chega, e a gente entra em desespero, é o filho que fica doente, são os reveses do patrimônio, são os reveses aí também da vida profissional, são os problemas de família. Quando o problema chega mesmo e pega mesmo, que aí já é efeito, na maioria das vezes a gente não está preocupado com a causa, a gente só está, o efeito veio e a gente está querendo pedir para se livrar do efeito. A gente tem que lembrar, né, que o próprio mestre falou para a gente, né, que a semeadura é livre, a colheita que é obrigatória. E a gente tem que começar a pensar em como a gente vai pedir. Então, é melhor a gente estar começando a se acostumar a falar, eu quero pedir para que me dê força, então. Eu quero aprender a lidar com esse novo desafio, com esse novo... E, principalmente, aprender com um textozinho maravilhoso que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, no Bem-aventurado dos Aflitos. Tem um texto ali, eu não me lembro do número do item agora, que fala assim, a verdadeira desgraça. Só procurar lá. Ele fala para a gente, olha, a verdadeira desgraça não está no fato em si, está nas consequências do fato.
Quando o fato está acontecendo, a gente entra em desespero, fica de joelhos, quer rogar, quer pedir, faz 1000 promessas e tudo, mas vamos esperar para ver quais são as consequências daquilo. O que vai ter no final? Espera para ver as cenas dos próximos capítulos e vamos ver se aquilo realmente não é uma coisa boa. Porque ele vem falar para a gente assim, né? Olha, a gente costuma ver a desgraça quando o filho está doente, quando perde um ente querido, quando vê esses revés, isso é desgraça para a gente. Mas ele vem falar para a gente, mas é aquela tempestade que na verdade está saneando os miasmas, está tirando toda a impureza para depois preparar um terreno melhor. Tem muitas das coisas que acontecem com a gente que a gente no momento está sendo ruim, porque tenta imaginar aquela pedra bruta e alguém com um buril ali dando martelada para modelar. Enquanto a pedra está tomando a martelada é dolorido, mas depois a obra de arte que ela se torna. Então quem usa esse exemplo é até o próprio Emmanuel mesmo. Nós somos todos pedras brutas, como dizem nossos irmãos, amigos da maçonaria, todos somos irmãos em Cristo. Ele fala, nós somos pedras brutas que estamos nos transformando em pedra polida para ser utilizada pelo grande arquiteto do universo na grande obra. Quer dizer, o objetivo é transformar a pedra num tijolo para que a gente tenha o nosso lugar também de utilidade na grande obra de Deus. É uma visão, uma figura bastante interessante para a gente analisar. Mas ele vem falar para a gente que a gente perde o tempo pedindo patrimônios que a gente não tem direito. E algumas vezes, de tanto pedir, algumas vezes, não são todas, se não fizer parte da nossa programação, não vai ser atendido mesmo, acabou. Mas algumas vezes, tá bom, você está pedindo? Então vamos lá. É concedida a experiência desejada. Eu já ouvi até algumas vezes os espíritos falando com a gente assim, né? Mas fulano está pedindo, ele não sabe o que está pedindo. Pior que se ele conseguir, ele vai ver a enrascada que ele está aí se metendo, e daqui a pouco, ele está quase conseguindo. Ah, meu Deus, acabou conseguindo. Então agora vamos orar por ele, vamos vibrar por ele. Né? Então ele bota aqui, sobrevém desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre o filho da incompreensão dos nossos deveres. Nós provocamos certas dádivas do caminho, adiantamos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai, pede um monte de coisa, depois vem o tédio. Só que o tédio, essa palavra tédio, né, ela na verdade, ela está significando para a gente nos dias de hoje depressão. Então, muita gente entrando em depressão, o mal do século XXI é a depressão, começou no século XX, está no século XXI. O mal desse século é a depressão. E, na verdade, são depressões porque a gente está se recusando, é isso aqui que o Emmanuel fala. A gente está se recusando a melhoria de conhecimentos, a estudar, a renovação de valores íntimos, a uma reforma íntima, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. Vocês querem ver uma coisa? Quantos de nós aí, a gente agradece a profissão que a gente tem, a gente agradece a família que a gente tem, a gente agradece a saúde que a gente está tendo do corpo físico, a gente agradece até as limitações que a gente está recebendo, porque a gente sabe que tudo que acontece está sendo para o nosso bem, está tendo um fim educativo. Quando a gente começa a colocar isso na cabeça, a gente começa a ver a vida de outra maneira. Enquanto tem gente que só foca naquele lado feio, e quanto mais você olha para o fundo do poço olha para a gente também. Agora, quando você começa a olhar para o céu também começa a olhar para a gente. Quando a gente começa a olhar para frente, fala, o que eu estou passando aqui agora? Por que isso está acontecendo comigo? A finalidade é essa? Vamos nos submeter, vamos aprender o máximo que a gente puder, vamos aprender agora a pedir, a ter paciência, a ter mais gratidão com tudo que a gente tem, a valorizar o que a gente tem. É muito comum que na Terra a gente só valorizar depois que perde. Ficar lamentando que perdeu e aí entrar em depressão, entrar em tédio por conta de ter perdido aquilo. Mas tudo é aprendizado para a gente. Nós vamos passar por todas as provas, gente. Todas. Prova da riqueza, prova da pobreza, todas. Se não for nessa encarnação, vai ser em outra encarnação. Todas as provas a gente vai passar. E a gente tem que agradecer a Deus todas as oportunidades que Ele nos dá, da gente abrir os nossos olhos para o mundo espiritual
e para quem nós somos de verdade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.